Estamos na nossa jornada nos 10 mandamentos. Estamos indo para o terceiro, né? Qual que é o primeiro mandamento? Estudaram, né? Talvez sentir mais convicção dessa vez. Não terás outros deuses diante de mim. Qual que é o segundo mandamento? Isso, não farás para ti imagem de escultura. Esse é o segundo. E hoje nós vamos para o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então esse é o nosso propósito hoje. A gente tem muita coisa para refletir sobre isso. E todos os mandamentos são assuntos amplos. A gente poderia gastar muito tempo olhando todos os pormenores de cada mandamento. Mas a gente quer pegar o máximo possível aqui, dentro do tempo que a gente tem, a gente tentar de uma certa forma buscar o que é mais significativo, o que seja o mais direto, para a gente aproveitar melhor a nossa experiência, o nosso tempo aqui. Então vamos lá para Êxodo capítulo 20, que é o texto base dos 10 mandamentos. Aparentemente a gente não teria muito o que falar desse terceiro mandamento, porque ele é bem simples, né? Princípio, mas tem várias questões que a gente pode observar dentro desse assunto. Êxodo 20, capítulo 7. Êxodo capítulo 7, versículo... Estou meio, né? Precisando tomar o outro um pouquinho mais do Todd que tá aí. Êxodo 20, versículo 7. O mês de setembro está meio frenético, né? A gente fica com a cabeça meio... Êxodo 20, versículo 7 diz lá: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então esse mandamento, em tese, em base aqui, ele proíbe utilizar o nome de Deus sem razão ou sem motivo, ou usar o nome dele com uma finalidade ou motivo pecaminoso. Por que isso? Aparentemente é uma coisa boba. É um nome. Mas a questão não é simplesmente isso. A gente não deve utilizar o nome de Deus sem razão ou sem motivo ou com finalidade pecaminosa. Por quê? A pessoa de Deus está intimamente ligada ao seu nome. E quando há a pronúncia do nome de Deus, a gente vê isso na Bíblia, em todas as vezes, todas as vezes que o nome de Deus é mencionado, está sempre ligado à sua própria pessoa, de quem ele é, ou o que ele faz, ou como faz, a sua natureza. Então é algo que está intrinsecamente ligado, estão unidos. Então, o nome de Deus e o seu caráter são inseparáveis. Então quando a gente fala o nome de Deus sem motivo, sem razão ou de forma pecaminosa, estamos de certa forma falando do caráter de Deus, porque o seu nome e o seu caráter estão ligados. E não podemos usar o nome de Deus de forma leviana, sem pensar, de forma inútil, sem necessidade, senão nós estaremos desrespeitando, insultando a Deus. E é tão sério isso que no versículo 7 aí ele diz o quê? Que quem toma o nome de Deus em vão, o que pode acontecer? O que ele próprio diz? Não terá por inocente. É sério. Normalmente, a gente não liga nome a caráter. O Cleverson é o Cleverson. Não existe um caráter relacionado a Cleverson. Toda vez que a gente pensa no Cleverson, a gente pensa num caráter determinado. Não. Mas quando se fala Deus, a gente sabe o que representa Deus. Então o nome está intimamente ligado ao seu caráter. Por isso, essa seriedade com o nome de Deus.
né? Muito bem, então como usar o nome de Deus em vão? Aquilo que a gente deve deixar de lado, não fazer. Então tem algumas coisas aí. Ao jurar falsamente e ao enganar usando o nome de Deus. Vamos ver essas referências? Levítico 19:12. Levíticos 19:12. Acharam? Levítico 19:12 diz lá: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Então aqui ele está colocando que não devemos jurar falso pelo nome de Deus, porque isso é uma profanação do nome. Por quê? Porque o nome está ligado ao caráter. Então aquela frase que a gente fala às vezes, ou não deveria falar, né? Não, mas eu juro por Deus. Opa, peraí. Está jurando por Deus por quê? Né? Aí alguém fala o seguinte: e se eu for convocado num julgamento para prestar um depoimento e eu tenho que ir lá? Você sabe que toda pessoa que vai como testemunha tem que colocar a mão sobre a Bíblia, então jurar que vai falar a verdade. Então eu não devo fazer isso. O que aí está falando aqui é que você não deve jurar falsamente. Se você, perante uma lei, que Deus apoia a lei dos homens, tanto que a maioria das leis dos homens são baseadas na própria lei de Deus. E quando nós somos convocados a colocar ali o nosso testemunho verdadeiro, não é um problema nesse caso, que a gente é uma formalidade judicial, a gente tem que obedecer à lei, não tem como. E a gente tem que fazer isso sempre falando a verdade, né? Esse texto de 1 Reis que está ali também, 1 Reis capítulo 8, vamos ver lá. 1 Reis 8, 31, 32. Tem muita gente que fica confuso com isso, né? Mas a Bíblia fala que você não deve jurar. Tudo bem. Então, se eu for convocado num tribunal, o que eu faço? Fujo? Não, você não tem que fugir, né? Não tem necessidade disso. 1 Reis 8, 31 e 32 diz lá: se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu nos céus e age, e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo para lhe retribuir segundo a sua justiça. Ou seja, fale a verdade, seja justo. O que a gente não pode, o que o mandamento proíbe, é jurar falsamente, é usar o nome de Deus de forma leviana ou pecaminosa, ou para justificar algo que não deve ser justificado. Às vezes, né, as crianças caem muito nisso aí. A criança apronta alguma coisa e o pai e a mãe chegam querendo saber se ela fez isso. E a natureza pecaminosa que já vem de fábrica, na hora a criança tem que se defender. O que ela fala? Não foi eu não, juro por Deus, não fui eu. E foi ela sim, né? Ela tem que se esconder atrás de alguém. Ela acha que ela falando que jurando por Deus vai resolver o problema, mas não. A justiça tem que ser feita, né? A verdade tem que aparecer. E nessa hora não tem esse tipo de frase que vai resolver a questão. Então, é usado o nome de Deus em vão quando usa-se por juramento falso para enganar alguém. Isso não pode acontecer. O segundo modo aí é ao jurar por coisas inúteis e para comprovar a sua palavra. Isso é uma outra coisa. Olha lá em Mateus 5. Mateus capítulo 5, versículos 33 a 37.
Lembra-se que Jesus pegou a lei, né? Tanto que aqui no Sermão do Monte, no Mateus 5 em diante, ele pega a lei e amplia, mostra como que é a vivência da lei na era do Novo Testamento. A gente não cumpre lei cerimonial, que a lei cerimonial Jesus já cumpriu e ponto. Mas o que é moral, nós continuamos com responsabilidade para cumprir. Mateus 5, do 33 ao 37, ele diz: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, nem por ser trono de Deus, nem pela terra, nem por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar, vem de quem? Qual que é o plano de Deus? Que você seja uma pessoa de confiança tal, que aquilo que você fala, você não precisa ficar confirmando ou pedindo que alguém confirme. Mas isso já se tornou tão comum na nossa cultura, que o tempo todo, você pode reparar, quando a gente está contando alguma história, e a gente fala assim: não, pode perguntar para fulano, não é fulano. Nem a gente confia no que a gente está falando. A gente tem que pedir confirmação. E quando não tem ninguém que a gente saiba que vai confirmar, a gente apela para o outro. A gente apela para quem? Não, mas eu juro por Deus. Ou eu juro pela minha mãe mortinha atrás da porta. Quem nunca jurou pela mãe morta atrás da porta? Mas a gente não tem que pedir. A nossa palavra, a nossa conduta, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, já tem que ter o respaldo pelo nosso caráter. Eu não tenho que ficar pedindo confirmação de ninguém daquilo que eu estou falando, porque eu tenho que ser verdadeiro. Então, quando eu falo que tal coisa aconteceu, então tal coisa aconteceu. Eu tenho que lidar assim com você. Quando você me conta alguma coisa, eu tenho que ficar assim, será? Né? Não tem que ficar assim, eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar. Ah, então você vai acreditar em tudo que eu falo? Então você já não entendeu nada. Você está com esse pensamento, não entendeu nada do que a gente está falando aqui, né? Mas o seu sim é sim, o seu não é não. O que passa disso é maligno. Jesus está falando isso. Ah, mas não concorda? Então reclama com Jesus. Ele falou, não fui eu. Estou só forçando o que ele disse. Eu não tenho que ficar pedindo confirmação de nada do que eu falo. Então, por isso que a gente tem que ter muita certeza do que fala. Tem que ter muita certeza do que aquilo que eu vou pronunciar, se aquilo realmente é assim. Principalmente se envolve uma terceira pessoa. Eu tenho que ter muita certeza do que realmente aconteceu, para eu não passar uma informação errônea, ou uma informação falsa, até às vezes sem saber que a informação é falsa. Eu tenho que ter muito cuidado, porque está em jogo a minha credibilidade. Está em jogo o meu sim, sim, o meu não, não. Eu não quero passar disso, porque o que passa disso não provém do céu. Então isso é muito sério. Outro texto que fala aí é Tiago 5,12. Vamos ver esse texto. Tiago capítulo 5, versículo 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Então a nossa palavra, diante de Deus, ou diante de qualquer um, tem que refletir a realidade, a verdade. A gente não pode, como eu falei, o pecado, a natureza pecaminosa, muitas vezes, na maioria das vezes, desde criança, como eu falei, a gente usa da informação falsa ou da mentira para nos proteger. Então, quando a gente faz algo que não deveria, a nossa primeira ideia é que a carne fala assim: fala que não foi você, sai, desvia, não foi você, fala que não foi.
Inventa que foi outro, inventa que põe a culpa em alguém, se vira, mas não assume. É o que a carne grita. Mas o Espírito Santo fala assim: não, fez besteira, assume. O seu sim seja sim, o seu não seja não. Não vai começar a pedir confirmação de todo mundo, não pode perguntar para não sei quem. Juro por Deus, não põe Deus no meio disso, que Deus não já deixou claro, que Ele não tem nada a ver com essa circunstância. Terceira coisa, que as pessoas às vezes usam o nome de Deus em vão, ao amaldiçoar alguém. Alguém amaldiçoa outro? Existe isso? Existe. Olha lá Tiago capítulo 3. Tiago 3, de 8 a 10. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Às vezes, a gente quer passar a impressão que nós somos extremamente espirituais. Quando a gente quer passar a impressão que é espiritual, já tem alguma coisa esquisita. Porque se nós somos espirituais, tudo é natural. Não força, não cria circunstâncias ou situações. E às vezes a gente se coloca num patamar de moralidade, de espiritualidade perigosa. Porque algumas pessoas às vezes estão numa fase diferente de vida, numa circunstância diferente. Às vezes não conseguiram vencer certas coisas, talvez não, você ainda não vence, você já venceu, ou elas enfrentam lutas que você não enfrenta. E você, ao invés de ser sensível, você entra na esfera do juiz. E quando você entra na esfera do juiz, você acha que já se sente no direito de fazer, não, vou fazer igual o apóstolo Paulo, vou entregar para Satanás, para que o corpo seja consumido e a alma pelo menos seja salva. Ou fala assim, não, isso aí, Deus vai pesar a mão nele, Deus vai pesar a mão, vai espremer ele até ele aprender. Isso é uma forma de maldição. A Bíblia diz lá em Hebreus que a vingança pertence a Deus, não tem que eu falar que Deus pegue você e te chacoalhe, bata em você, você acordar. Eu não tenho que ficar mandando Deus te bater ou te punir. A única coisa que eu tenho que fazer, se eu percebo que alguém precisa vencer alguma coisa, eu tenho que ser sensível e pedir para que Deus fortaleça ele, dê a vitória que ele precisa, abra os olhos dele para ele enxergar todos os seus grandes feitos, tudo que o Senhor pode fazer, tudo que o Senhor já fez, que ele confiar em ti de verdade, e não ficar assim, tá vendo aí, fica aí só envergonhando o nome de Jesus. Deus vai pesar a mão. Deus vai fazer o que ele tiver que fazer, e não vai ser o que eu fale que vai mudar alguma coisa. Então aí fica cheio de gente, às vezes juiz, de uma boca procede bênção e maldição, fica amaldiçoando. Isso aí, Deus vai pesar a mão, Deus vai fazer isso, que o inimigo... Gente, nós não somos Deus, Deus é que vai resolver como é que vai agir com ele, não sou eu que vou determinar isso. O que tem que fazer é pedir que Deus faça a obra dele, convença quem tem que ser convencido, mude quem tem que ser mudado, dê a vitória que a pessoa alcance. É isso que a gente tem que fazer, não é ficar igual um fariseu, determinando maldição sobre os outros. Isso é complexo e, como diz em Tiago, as coisas não devem ser assim. De uma boca não deve sair esse tipo de coisa. Tem que ter uma linha,
uma linha linear, reta, que chega, realmente ande dentro daquilo que dos princípios que Deus coloca. Então eu não tenho que ficar amaldiçoando ninguém. Pior, amaldiçoando e usando o nome de Deus. Não é conveniente, e Deus não terá por inocente quem faz isso, como diz lá o terceiro mandamento. Outra coisa, essa aí talvez é a mais complicada para a gente, né? Que é, nós tomamos o nome de Deus em vão quando participamos de uma adoração hipócrita. Olha que aí a coisa aperta um pouco mais para a gente. Por quê? Vamos ver lá, Isaías 29, versículo 13. E aí que eu falei que agora começa onde o filho chora e a mãe não vê, né? Onde o parafuso aperta um pouco mais forte. Isaías 29, 13. Diz lá, o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Olha que coisa séria. Honram a Deus com os lábios, falam de Deus, mas o coração está longe. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 7. Mateus 6, 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, na nossa adoração, nem na adoração a gente deve usar o nome de Deus em vão, para preencher espaço. Então, quando nós chegamos aqui e vamos cantar, 98% das músicas que a gente canta menciona o nome de Deus, não menciona? Menciona o nome de Jesus e fala uma série de coisas. Você presta atenção no que você está cantando? Espero que sim. Igual a gente cantou agora há pouco. Não estou sozinho, agora sou feliz com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo o perigo, com Cristo no meu coração. Ah, eu sou feliz. Você é? Isso é verdade? É real isso? Pois contente estou com meu Salvador. Está contente com o seu Salvador? Jesus já é seu Salvador e já é o seu Senhor. Você obedece Ele, você anda na presença dEle. Porque se isso não for verdade, é palavra vã, é usar o nome de Deus em vão. Então daqui para frente eu não abro mais a boca, não canto mais nada. Não, gente, não é isso. A gente é extremista. Aí na hora de cantar, igual foi esses dias tem sido, né? Todo mundo cantando bonito. De repente fica aquele som, só eu, minha voz. E eu não vou, eu não quero. Que isso, gente, né? Não é assim, mas realmente, às vezes até em orações a gente usa o nome de Deus em vão. Oração em público, às vezes, a gente fica escutando como as pessoas falam, certas frases que elas usam. E às vezes a gente percebe que a pessoa às vezes é muito tímida ou ela não tem muita prática do falar em público e ela começa a repetir algumas coisas. Senhor Deus, olha, Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença, Senhor Deus, estamos aqui pedindo que o Senhor abençoe, Senhor Deus, Senhor me ajuda, Senhor Deus, o Senhor abençoe, Senhor Deus. Falou Senhor Deus umas 80 vezes. Imagina uma pessoa conversando com você assim. Levi, então Levi, ô Levi, você vai vir domingo, Levi? Nossa, Levi, você ficar falando sobre outro lance, você vai ficar meio estressado, né? Tá bom, eu já sei quem sou eu. Eu sei quem você é, para de ficar falando meu nome toda hora. Não precisa disso. É um uso do nome de Deus em vão. Então a gente tem que ter consciência. Conversar com Deus é conversar normalmente, não tem que ficar frases prontas.
Tem gente que tem medo, às vezes, quando vai o início de uma atividade, assim, vamos ter uma oração, a pessoa esconde atrás de que ele não olhe para mim, não me chame. Né? Os gordinhos, então, tentam esconder atrás do magrinho, não vai dar certo, nós vai ver as beiradas dele, né? Um dia. Mas não tem que ter medo. Por que vai ter medo? É só falar o que está no seu coração. Se não tem nada para falar, aí é outros 500. Mas é só falar. Qual que é o propósito aqui? Se alguém te pede para orar no início de uma atividade, o que você tem que pedir? Que Deus abençoe a atividade, que Ele toque os corações, é coisa normal, que seja sincero. Mas eu não decorei essa oração, não tem que decorar a oração, senão vira reza. A Bíblia não fala que você tem que rezar, você tem que orar. Oração é algo que sai do seu coração e você fala. Tem que falar decorar as coisas, aí tem que ficar, não, mas eu não sei aquela expressão. Não tem expressão, é só falar, não tem problema. E às vezes a gente na adoração, a gente cai nesse problema. E quando não é o problema da adoração hipócrita, a gente não está nada sintonizado com Deus e estamos ali falando que Ele é rei, que Ele é meu Senhor, não é nada. Não é nada. Então a gente tem que ter muita consciência do que a gente fala diante de Deus. E para a gente não cair naquele problema que eu falei, de assim, eu não vou falar mais nada, não falo mais nada, não canto mais nada. Não, é só se coloca na presença de Deus de verdade e pronto, você vai poder cantar tranquilamente. Não tem problema. Mas às vezes a gente fica com essa questão, né? Não, eu não... Você cai o famoso sai do espeto e cai na brasa. Porque eu vou ficar aqui, eu não vou me envolver. Você está saindo do espeto e caindo na brasa, você não está se envolvendo. E Deus quer que você se envolva. É só isso, não tem muito mistério, né? Então, esse foi o quarto. E tem o último que é, ao dizer expressões inúteis com o nome de Deus. Vamos ver ali esses versículos. Salmo 111, versículo 9. Salmo 111, versículo 9. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. Santo e tremendo é o seu nome. Olha o que diz Lucas 1,49. Lucas 1,49. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Então o nome de Deus é santo. Então o que acontece? Quando nós começamos a usar expressões com o nome de Deus, expressões desnecessárias, a gente passa a cair nesse problema também. Nós no Brasil temos muitas expressões idiomáticas, não temos? E às vezes, quando nós não somos convertidos, a gente usa expressões religiosas. Nossa Senhora! E faz isso. Acontece qualquer coisa, Nossa Senhora! Aí você converte. Aí você percebe, eu acho que eu preciso dar uma convertida nas minhas expressões idiomáticas. Aí já mudou. Aí o que você fala aí, depois você converteu? Nosso Deus! Né? Ou misericórdia. Misericórdia acho que é uma boa, né? Porque não tem nome de Deus aí, tem só misericórdia, que é o que a gente precisa. Mas às vezes a gente fica convertendo certas coisas que não tem que ser convertidas nesse sentido. Nosso Deus! Meu Jesus! Vamos pôr só misericórdia, que isso é mais fácil, né? A gente não fala nome de ninguém, fica liberado. Ou então a gente abrevia, a gente já não fala no, né? Nu.
Nossa! Não falei em nome de ninguém, né? Mas isso é costume, a gente faz isso não por maldade, porque é costume. Mas quando a gente entende que o nome de Deus está relacionado ao seu caráter, e o nome dele é tremendamente santo, a gente tem que tomar cuidado. Não é um nome qualquer. Não é Cleverson. Nosso Cleverson. Não sei que a gente aqui, por quem sabe da história, vai criar um meme, né? Nosso Cleverson. Não é seu, nem Cleverson é seu, então não faz sentido nenhum. Então, a gente às vezes usa expressões bobas, inúteis com o nome de Deus. E não é bom que a gente faça isso, né? Então é melhor nós voltar para Nossa Senhora, então. Não, né? Vamos fazer a coisa da melhor forma possível, né? Fala misericórdia, já que você tem que falar alguma coisa, fala nu, fala nossa, faz alguma coisa. Mas vamos tentar focar para não mencionar o nome de Deus desnecessariamente, porque é um nome santo. É um nome poderoso. Então, maravilhas são feitas pelo nome de Deus e pelo nome de Cristo. Olha 2 versículos lá em Atos. Atos 4:12 e Atos 3:16. Vamos ver Atos 4:12 primeiro. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome que nós sejamos salvos. Ninguém. Não há outro nome a não ser o nome de Jesus. O nome que transforma, que faz maravilhas em nossa vida. Capítulo 3, versículo 16. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então, através do nome santo de Deus, através do nome santo de Jesus, coisas grandiosas são feitas. Então nós devemos ter a nossa preocupação, o nosso cuidado em santificar o nome de Jesus, né? E tem mais 2 passagens para a gente ler, para a gente concluir. Mateus 6:9. Que é o início da oração, mais conhecida como o Pai Nosso, que ela não foi feita para ser repetida, mas como um modelo que tem elementos nela que deve ter na nossa oração. São elementos, mas isso é um assunto para um outro estudo, né? Mas ele fala: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus. E Romanos 2, 23 e 24. Romanos 2, 23 e 24. Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então, quando nós não temos uma preocupação em andar na presença de Deus, temos uma conduta correta, a nossa conduta blasfema contra o nome de Deus, sendo que nós temos que santificar o nome de Deus e não blasfemar. Então é importante, da mesma forma que o nome de Deus está associado, ligado, colado com o seu caráter, quando usamos o nome de cristão, a nossa conduta está grudada nisso também. Então aqui a gente fala às vezes
não vai ter tanto efeito quanto aquilo que a gente faz com aquilo que a gente vive. Isso é fundamental que a gente tenha em mente. Então, não vamos tomar o nome do Senhor Deus em vão. Vamos cuidar para que a gente santifique esse nome tão grandioso, poderoso, que é o nome que nos salva, nos restaura, nos transforma, que é tudo para nós, representa tantas coisas, que a gente seja criterioso naquilo que a gente fala, porque queremos sempre, quando expressar o nome de Deus, que seja feito de uma forma que engrandece quem Ele é, mostra a sua magnificência, mostra todo o seu ser. Então, que a gente consiga aprender a cumprir e a honrar a Deus dessa forma. Amém?